tudo bom com vocês? Estamos chegando aqui para a nossa aula de religião. É a nossa primeira aula durante essa quarentena, né? Porque a gente não estava tendo aula durante a quarentena. E, pessoal, também sinto muita saudade das nossas aulas de religião, de colocar em círculo a sala, da gente fazer nossas dinâmicas, nossas brincadeiras. Mas, gente, temos que agradecer a Deus, né? Que pedir a Ele que logo, logo isso passe e a gente esteja junto novamente, né? Então, galera, vamos lá aqui para a nossa primeira aula de religião. Eu peço para você anotar as coisas que vai aparecer aqui no slide para você, tá bom? Anote tudo bonitinho que você vai precisar depois para resolver aquele cadernão, tá bom? Então, vamos lá. Gente, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje o tema é estudando a Bíblia, tá bom? Vamos aprender um pouco mais desse livro que guia, né, que dá base para o ensino cristão, que é o que a gente vê aqui, né, o ensino cristão. E para todo cristão, gente, é o básico que a gente tem que saber, a Bíblia. E para você que não é cristão, mas estuda o ensino cristão, também é importante, né? Porque a Bíblia é o livro mais importante do cristianismo. Então, anota esse tema aí, por favor. Já? Então, vamos lá. Vamos estudar um pouco da Bíblia. Primeiramente, para a gente começar a estudar a Bíblia, a gente precisa aí se questionar o que é a Bíblia? Para que ela serve, né? Qual a importância dela? E vamos ver então, você anota esse título aí, por favor. Aí você vai dando pausa nos slides e vai anotando com calma, tá bom? Então vamos ver então o que é a Bíblia. Então, a Bíblia, gente, olha o que está escrito aí. Se você não conseguir ler, eu vou ler para você. É a revelação escrita de Deus acerca de sua vontade para os homens. O tema central dela é a salvação mediante Jesus Cristo. Então, essa aqui é a Bíblia na nossa visão cristã. É a revelação escrita de Deus acerca de sua vontade para os homens. Então, é na Bíblia que a gente vê sobre o que Deus quer falar com a gente, né? Além de ser um texto sagrado, considerado sagrado para a gente. É a Bíblia, gente, que é através dela que a gente tem conhecimento de Deus. É através dela que a gente sabe o propósito de Deus para a humanidade. É através dela que a gente encontra aí, exemplos de fé, de esperança. É essa palavra que nos conforta quando a gente precisa. E ela é muito, muito importante. E é muito interessante saber alguns detalhes dela que a gente vai ver agora. Então, anota isso, por favor. Eu falo para você anotar todos os slides, porque para o cadernão de exercício que vai de religião, você vai precisar, tá bom? Então, vamos lá. E aí, galera, a gente vai ver aqui que a Bíblia, ela tem alguns nomes, né? Então, a gente tem alguns sinônimos de Bíblia. Não sei se você está enxergando aí, mas eu vou ler para você. Aí, a primeira coluna, ela diz assim, que a Bíblia vem do grego, que significa livro ou rolos, né? O termo Bíblia, ele tem essa origem. Então, a gente tem aí Bíblia, um nome, né? O outro nome também que ela pode ser chamada é de Escrituras, né? Da origem do grego graphe, que originou da palavra, que deu origem à palavra em latim, né? Escritura. A gente também tem o outro nome, que é Palavra de Deus, né? Que veio do grego também, logo, né? Do hebraico, né? E do grego logos, que é a Palavra de Deus. Mas também ela pode ser chamada de lei, a Bíblia também é chamada de mandamentos, mas tem esses nomes que são os mais comuns, tá? Então, você pode anotar aí
os 3 nomes conhecidos da Bíblia, que é a Bíblia, Escrituras e Palavra de Deus. Já anotou? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. A Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais traduzido e é o livro mais distribuído de todo o mundo. Exatamente. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Do mundo. Milhares de pessoas já leem, né? Porque a leitura da Bíblia, ela não é só uma vez, ela é contínua. Milhares de pessoas já leram e ainda leem. Por isso que ela é o livro mais lido do mundo, o mais traduzido, né? E a gente aí vê várias traduções da Bíblia, de várias linguagens, né? Tem até a Bíblia da criança. E é o livro mais distribuído, né? Tanto comercializado quanto vendido, quanto geralmente ela é dada de graça, né? Então, o livro mais distribuído do mundo, para você ver a importância desse livro, né? Se ele não fosse assim um livro tão importante, se ele não fosse um livro tão importante, né? Não seria o livro mais lido do mundo, né? Então, para você ver a importância da leitura desse livro, que é incrível. Agora, vamos ver aqui. Não esqueça de anotar essas informações no slide, por favor. Já que a gente não tem livro, então você vai ter que anotar sempre aí os slides, tá bom? Então, vamos lá. E aí, gente, você já fez essa pergunta? Quem foi que escreveu a Bíblia? Você sabe quem foi que escreveu a Bíblia? Bom, a Bíblia, não sei se você consegue visualizar aí no slide, mas a Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas diferentes. Exatamente. Foram 40 homens que escreveram a Bíblia. Porém, apesar de homens escreverem, quem foi que inspirou foi Deus. Então, para a gente que acredita no Evangelho, a gente acredita que Deus inspirou toda a Escritura, assim como está nela própria, né? Diz lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então, que a Bíblia, apesar de foi escrita por homens, né? Foi Deus que entregou aí a revelação para eles escreverem. Portanto, ela tem um autor. Quem é o autor? É Deus, né? Foi ele que idealizou tudo. E as outras pessoas só escreveram o que ele mandou. Então, 40 pessoas diferentes escreveram. E aí a gente tem, por exemplo, Davi, a gente tem Paulo, a gente tem Lucas, que escreveu alguns livros. A gente tem Moisés também, que escreveu vários livros do Antigo Testamento, Daniel, enfim, vários, né, que documentaram aí. Através do Espírito Santo, Deus guiou cada homem, tudo que ele escreveu. E essa escrita da Bíblia, ela não foi algo assim rápida, não, né? Sabe quanto tempo demorou? Aproximadamente 1.600 anos para ela ser escrita assim como a gente vê hoje. 1.600 anos, exatamente, né? Bastante tempo, aí 16 séculos para ela ser escrita e estar da maneira que a gente vê hoje. Então, anota isso aí, por favor. Quem escreveu a Bíblia? Cerca de 40 homens, mas o autor dela é Deus. Escreva isso, por favor, se necessário, você volta no vídeo para ouvir de novo. O tempo que levou para escrever a Bíblia foi 1.600 anos aproximadamente. E aí 16 séculos, né? 1.600 anos. Vamos ver o conteúdo da Bíblia. Bom, gente, para quem sabe, né? Isso aí é algo básico, mas para quem não sabe, a Bíblia, ela está dividida em 2. Ela está dividida em Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, ela é dividida nesses 2, Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí, a palavra testamento quer dizer aliança, né? Então,
Deus fez uma aliança com os homens, né? No Antigo Testamento, também chamada de Antiga Aliança. E no Novo Testamento, Deus fez uma nova aliança com os homens. Então, a gente tem aí duas alianças. Cada uma delas tem o seu propósito, tem a sua característica, que a gente vai estudar mais nas próximas aulas, tá? Então, anota isso aí, conteúdo da Bíblia. Ela apresenta duas divisões principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ok? Antigo Testamento antes de Jesus Cristo nascer, o Novo Testamento Jesus Cristo já tinha nascido. E é interessante que a Bíblia, originalmente, ela foi escrita em 3 línguas. Originalmente. Porque ao longo dos 16 séculos, né, algumas partes estavam em uma língua e outras partes estavam em outra língua. Então, aí, ela foi escrita em hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, todo em hebraico, que é a língua lá dos hebreus, né? E o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Aí tem toda uma questão histórica por trás disso. E algumas partes do Novo Testamento também estão escritas em aramaico, que é também um outro dialeto dentro aí do hebraico. E a gente tem aí essas 3 línguas, então, que a Bíblia está: hebraico, grego e algumas partes em aramaico. Então, ela foi escrita originalmente em 3 línguas. E dentro da Bíblia a gente encontra vários tipos de texto. A gente tem histórias, a gente tem, que são as narrações, né? A gente tem parábolas, a gente tem leis dentro da Bíblia, temos cartas, temos cânticos, temos poesias também dentro da Bíblia, temos aí provérbios, né? Livro de sabedoria, canções, né? Já falei. Vários tipos de texto que a gente tem dentro da Bíblia. Agora vamos seguindo. Então vamos lá. Dito isso, essa divisão, a gente vai ver então que a Bíblia, ela tem no total 66 livros, sendo que 39 livros são no Antigo Testamento e 27 livros são no Novo Testamento, que dá o total de 16 livros, tá bom? E a gente vai ter algumas diferenças entre a Bíblia da versão católica e a versão protestante, que a gente também vai ver nas próximas aulas, tá bom? Mas o nosso, que é o ensino, né, que a gente vê mais aqui, é essa, 66 livros. Anota essa informação também, tudo você tem que anotar, não esquece, que você vai precisar. Aí a gente tem alguns exemplos dos livros que fazem parte do Antigo Testamento. E a gente tem aqueles 39 livros, né? Começa por Gênesis e termina em Malaquias, tá bom? Não vou ler tudo aqui para vocês. Mas se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode ver o nome de todos os livros. Alguns exemplos, tem Gênesis, Êxodo, tem Daniel, Ezequiel, Salmos, Provérbios, Jonas, Abacuque, o nome meio diferente, né? Estranho. A gente tem Reis, a gente tem o livro de Jó, Samuel, enfim. Começa em Gênesis e termina em Malaquias, o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, que a gente tem aí 27 livros, a gente tem aí, começa pelo livro de Mateus, né? E termina no livro de Apocalipse. Aí a gente tem o livro de Mateus, tem Marcos, tem Lucas, João, a gente tem Coríntios, Romanos, Tiago, Judas, não o Judas que tem o Jesus, o outro Judas. E aí a gente tem aí, começa por Mateus e termina em Apocalipse, os livros do Novo Testamento. Não precisa você copiar todos esses nomes aqui, tá bom? Isso é só a título de conhecimento. E agora, pessoal, a Bíblia também ela apresenta algumas características, né? Então, acompanhe comigo as principais características da Bíblia. Ela tem uma característica chamada variedade. O que é essa variedade? A Bíblia demonstra sua variedade pelo fato de tratar de vários assuntos, várias sociedades, vários temas. Foi escrita por dezenas de pessoas em locais geograficamente diferentes. Então, uma das características da Bíblia é a variedade. Por quê?
porque ela tem vários temas, né? Que ela fala, vários assuntos. Você tem aí casamento, você tem aí falando sobre lei, falando sobre amizade, falando sobre perda, né? Milagres, enfim. Então a gente tem vários temas e várias sociedades. Por quê, gente? Porque como ela demorou 16 séculos para ser escrita, ela foi escrita em vários momentos da história, né? Vários momentos diferentes da história. E em locais geograficamente diferentes. Então, de região para região, ele também vai mudar, né? A sociedade vai ter um outro perfil, a maneira de escrever. E esse fato da variedade até está nas línguas, né? Pelo fato de demorar 16 anos em outros locais, aí a gente vê aí essas 3 línguas diferentes na Bíblia que ela foi escrita originalmente. Então, o primeiro tópico aí é variedade. Você pode anotar esse tópico aí, variedade. O segundo tópico da característica da Bíblia é a unidade. Como assim? O que está escrito aí no slide? A Bíblia demonstra sua unidade de pensamento na revelação de Deus para a salvação do homem através de Jesus Cristo. Então, a unidade quer dizer, então, que ela tem um único tema, né? Digamos assim, que é Jesus Cristo, que é a salvação. Então, a gente também tem outro tópico, anota aí. É a historicidade. Historicidade. A Bíblia fala das culturas e do modo de vida dos povos antigos, as línguas e as tradições de várias nações. Então, a gente tem aí a questão histórica da Bíblia, né? Como eu falei para vocês. Ela fala das sociedades, fala dos povos, né? De culturas diferentes, de línguas diferentes. Então, a gente tem aí a parte histórica percebida na Bíblia. E o último tópico, que é a humanidade e divindade. O último tópico aí dessa característica geral. A Bíblia é um tanto livro humano quanto divino e foi escrita por homens conduzidas pelo Espírito de Deus. Então, essa humanidade e divindade quer dizer que ela foi escrita por homens, mas o autor dela foi Deus, ela foi inspirada por Deus. Entendeu? Então, a gente tem aí a marca também, né, humana na Bíblia, mas a gente tem principalmente a marca divina, né, vinda de Deus. Qual é o tema central da Bíblia, pessoal? Não sei se você consegue enxergar aí. Diz assim que o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Apesar dele não ser mencionado diretamente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a gente tem aí tudo sobre ele, né? E o plano central da Bíblia é o plano de salvação para a humanidade. Então a gente começa vendo que logo na criação do mundo a gente tem um pecado que afastou com Adão e Eva, né? Que afastou os homens de Deus. E a partir daí, com o pecado, acabou que nós, né? A humanidade se afastou de Deus. E Deus, então, criou um plano para nos salvar, que foi o quê? Enviar Jesus Cristo ao mundo, para que quem crer, né? Que as pessoas creiam em Deus, para que tenham vida, para que tenham liberdade. E é importante dizer para vocês, pessoal, que Jesus, ele não é uma religião, né? Jesus, ele não veio para estabelecer o cristianismo, ele veio para pregar o amor, a paz. E ele não é uma religião, muito mais que isso. Tudo bom? E aí vamos ver aqui a Bíblia hoje. Hoje a gente pode ter a Bíblia em mangá e o quadrinho, como você está vendo na imagem. Você pode ter a Bíblia no computador também, tá? Para baixar no PC, no notebook. Você tem a Bíblia hoje no celular, no aplicativo, tem a Bíblia em áudio, tem a Bíblia em braille também, que é para quem é cego. Então, tem diversas formas de ler a Bíblia. Hoje em dia, ter acesso à Bíblia é muito simples, muito prático. Você pode ler em qualquer hora, em qualquer lugar. E é isso, gente. Nada do que eu fale da Bíblia vai ser tão eficaz quanto você não pegar este livro incrível para ler. Por isso que eu coloquei esse versículo de João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheçam a verdade, que é a palavra de Deus. Tenham contato vocês mesmos, não só com o que eu falo. Unspeakable